Boa tarde, traders, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a criar indicadores aqui utilizando apenas IA, utilizando apenas inteligência artificial. A gente vai utilizar aqui algumas inteligências artificiais gratuitas, tá? Caso você queira utilizar uma gratuita, dá para você utilizar também, ok? Vou fazer algumas recomendações aqui também de inteligências artificiais que eu utilizo e nós vamos aprender duas coisas. A primeira coisa é criar um indicador aqui do zero, utilizando uma estratégia aqui que você tenha na sua cabeça, você vai conseguir criar um indicador, no caso um indicador auxiliar R2, que tem aqui ó, a função R2 Indicators, tá? Então você consegue fazer a conexão aqui com a R2 Commander Pro, mas você também pode utilizar o indicador aqui sozinho no gráfico, ele vai marcar aqui os pontos de entrada da estratégia, como aqui nesse indicador exemplo que eu tenho aqui, utilizando aqui o RSI TMA, ok? Então a primeira coisa, a gente vai utilizar o prompt. Esse prompt, que é nada mais que instruções para a inteligência artificial, eu vou estar disponibilizando também aqui para os clientes, aqui no meu canal. E, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou copiar esse prompt e eu posso utilizar esse prompt em qualquer inteligência artificial, tá? Eu tenho aqui a que eu mais utilizo, que é a Abacus, ok? Eu recomendo muito ela, mas a gente vai estar fazendo aqui também no ChatGPT, na versão gratuita aqui, caso você não tenha a Abacus, tá? Vou deixar aqui o link aqui das inteligências artificiais que eu utilizo, caso você tenha interesse. Então a gente vai aqui, ó, no ChatGPT, aí depois a gente vai aqui em projetos, aí eu vou dar o nome aqui de R2 Agente, criar projeto. Aí aqui no R2 Agente eu vou colar o prompt, colei o prompt, e vou enviar aqui para a inteligência artificial, aqui na parte de projetos, tá, pessoal, que fica mais consistente. Ok, ele está pensando aqui, então ele já vai me dar um resumo aqui, ó, pronto. Como seu programador sênior MQL4 da R2, me envia a descrição da estratégia que você deseja transformar em um indicador R2. Ou colhe um código, a gente vai fazer os dois, tá? Ele dá um exemplo aqui de como fazer, ó. Exemplos de criação, MA rápida, MA lenta e tal. Ele já dá uns exemplos aqui de como criar a estratégia. O que eu recomendo vocês a fazer é sempre utilizar duas IAs. Você pode utilizar uma IA gratuita também, tá? A dica é a seguinte, pessoal. Como, primeiramente, a gente vai criar um indicador de uma estratégia do zero, eu recomendo você a explicar a estratégia aqui para outra IA primeiro, e depois, quando você tiver o resumo técnico, aí sim você colar aqui nessa IA que vai criar o indicador mesmo. Por que isso? Porque se você for explicando aqui para ela agora e não explicar direito, ela vai começar a criar indicadores, mesmo que ela não entenda. Então, primeiro, vamos ter certeza, né, que ela entendeu. A gente vai criar o resumo técnico aqui pelo DeepSeek, também versão gratuita, tá? Então, vou vir aqui, ó, e escrever. Vocês podem ver que eu não estou fazendo nenhum prompt aqui muito elaborado, tá? Eu realmente vou tentando explicando a estratégia para a inteligência artificial para que ela vá entendendo. Se caso não ficar exatamente como eu quero, eu explico novamente até ela entender perfeitamente. Aí sim ela faz o resumo para mim, entendeu? A ideia é essa. Vamos lá. Preciso criar um resumo de uma estratégia para passar para um programador, criar um indicador de setas. Não precisa criar um indicador, apenas me ajude com um resumo técnico. A estratégia consiste de 4 velas de cores intercaladas e a próxima vela, se for da mesma cor da vela anterior, gerar um sinal para a mesma direção. Assim, ó, exemplo. Vou dar um exemplo aqui, direção. Exemplo. Vela verde, vermelha, verde, vermelha, vermelha. Gerar um sinal de venda. Um sinal de venda. E o contrário para compra. Verde, vermelha, verde, vermelha, vermelha. Gerar um sinal de venda e o contrário para compra. Expliquei muito mal, como vocês podem ver. Se você mandar uma foto, uma imagem, fica mais fácil ainda de entender. Você pode mandar uma foto aqui mais ou menos da estratégia também que você quer, com a explicação que fica mais fácil. Mas eu vou mandar aqui, vamos ver o que ela vai retornar. Ok. Ele está pensando aqui, eu ativei aqui o pensamento profundo. Está demorando um pouco. Eu vou acelerar aqui, tá? Algumas partes, para não ficar tão longo aqui, porque às vezes essa inteligência aqui, no modo pensamento profundo, ela pode demorar um pouco. Eu acho que nem precisaria utilizar o pensamento profundo para isso, mas beleza, eu sempre utilizo, então eu deixei ligado aqui. Objetivo do indicador. Ok, ela criou o resumo aqui. Até deu um resumo a mais aqui. Ok, vamos ver só se ficou legal. Vela 1, diferente da vela 2, diferente da vela 4, cores alternadas. Condição, eu só preciso disso aqui, ó.
Só preciso disso aqui. Ok? Peguei aqui e vou falar agora para outra inteligência artificial. Vou falar aqui, ó. Crie um indicador de setas R2. Indicador R2. Indicador com setas R2 dessa estratégia. Basicamente é isso. Vamos ver como ele vai devolver aqui o indicador para mim. Tá criando um indicador. Ok, lógica implementada. Vamos agora compilar esse indicador para ver se ele vai ficar exatamente como a gente quer. Tá aqui, beleza? O que você vai fazer agora? Ele já criou um indicador para mim. Eu vou copiar o código. Aí eu vou aqui no MT4 e eu vou procurar aqui o código R2 Indicator, que é o modelo aqui de indicador padrão. R2 Indicators, está aqui, ó. Eu venho bem aqui, clico com o botão direito e depois em modificar. Dessa forma, vai abrir aqui, ó, o código fonte desse indicador. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar, eu vou selecionar tudo, vou apagar, aí eu vou colar o código que eu copiei aqui, que a inteligência artificial gerou para mim. Correto? Então eu vou lá, aqui, colei o código. O que eu vou fazer? Eu vou agora salvar com um nome esse indicador. Vou dar um nome para esse indicador. Vem aqui, salvar como R2 iTrend. Deixar assim, iTrend. Ou então 4V. Eu sou muito ruim para dar nome para indicador, mas vamos lá. 4V não. iTrend fica melhor, né? iTrend. Ok. iTrend. Ou VTrend, VTrend, beleza. Salvei o nome aqui, ó. R2 VTrend. Salvei, eu venho bem aqui agora em compilar, para ele compilar esse código e gerar um arquivo executável dentro do MT4, que é o EX4. Correto? Venho aqui, ó, compile. Ok. Isso significa, ó, vocês podem ver aqui, ó, que não teve nenhum erro, ou seja, o código foi criado com sucesso. Ok? Se ele foi criado com sucesso, ele já vai estar disponível aqui na aba de indicadores para mim. Ok? Eu vou abrir aqui um gráfico limpo e vamos ver como ficou o nosso indicador, se está gerando exatamente a estratégia que a gente pediu para ele criar, né? Vamos lá, tarará. Qual é o nome que eu dei? VTrend, né? Ah, tem muito indicador aqui. Beleza, R2 VTrend. Ok. Vamos lá. 4 velas intercaladas, né? Verde, vermelho, verde, vermelho, verde, outra verde gerou o sinal. A mesma coisa aqui, verde, vamos ver para put agora. Vermelho, não, vermelho, verde, vermelho, outra vermelha gerou o sinal. Beleza? Então a gente já criou aqui o indicador com a nossa estratégia. E parece até uma estratégia boa, cara. Eu fiz a estratégia aqui de cabeça do nada, mas aparentemente ficou boa. Como que a gente vai saber se ficou bom ou não? A gente pode utilizar já esse indicador aqui direto no R2 Combiner Pro. Eu venho bem aqui, ó, no R2 Combiner Pro, como ele já tem a função R2 Indicators, né? Eu venho bem aqui no R2 Combiner Pro. R2 Combiner Pro. Qual é o nome? É VTrend, né, que eu dei? É VTrend. Sempre dou o nome para a estratégia, tá? RK VTrend. RK não, é de fluxo, então é FK. É um padrão que eu utilizo. É R para reversão e F para fluxo. Então é uma estratégia de fluxo, então é FK VTrend. Ok? Eu venho aqui, ativo a função R2 Indicator 1, que é lá dentro, ó, vou explicar melhor. Aqui dentro desse indicador, ele já é criado com a função R2 Indicators, tá? Que é a função de indicadores auxiliares da R2 Traders. Então, você seleciona aqui o R2 Indicators que você quer utilizar e é só ativar o mesmo número respectivo lá dentro do R2 Combiner Pro para ele ler a seta desse indicador direto do gráfico, tá? Então vamos lá, voltar. Abrir o R2 Combiner Pro, vou colocar o nome da estratégia, FK VTrend. Aí eu venho aqui, no caso eu ativei o R2 Indicators 1, então vou ativar aqui o indicador R2 1. Se eu tivesse selecionado lá no indicador auxiliar 2, eu teria que ativar aqui o 2. Dessa forma, eu posso utilizar até 4 indicadores auxiliares no mesmo gráfico e fazer a confluência de todos eles, entendeu? Então você pode criar uma estratégia de um indicador e depois criar outro indicador e fazer a confluência aqui pelo R2 Combiner Pro também, ok? É só ir ativando aqui os indicadores que você colocar no gráfico lá com a opção respectiva, ok? Agora o que você vai fazer? Você vai desativar a estratégia que vem ativada por padrão, que no caso aqui é a tendência e força, a estratégia 27.
Nas versões anteriores, você também tinha que desativar aqui a 28. Então, dá uma ligada se sua versão tá defasada. Vai ter que desativar aqui a 27 e a 28. Só deixa desligado assim. Pronto. Então, a única coisa que tá ligado no indicador aqui, ó, é o indicador R2. Então, ele vai pegar o sinal apenas da seta desse indicador auxiliar. Vamos colocar aqui no gráfico. Ele vai carregar. Ok, como ficou? Ficou 4:4. Não ficou tão bom nesse gráfico, mas eu acho que é algo que dá pra gente analisar aqui em outros gráficos e outros períodos também. Esse período aqui não tá muito legal, parte da tarde aqui tá bem lateralizado, mas talvez para fluxo, uma parte que tem uma consolidação e depois um fluxo, fique legal, né? A gente pode verificar depois até adicionando um galho, para ver se com galho fica legal também, dependendo se a sua estratégia utiliza galho, né, no seu gerenciamento. Mas você pode ver aqui, ó, anteriormente ele deu uns sinais legais. A gente pode analisar aqui em outros gráficos também. Ó, nesse aqui ficou muito ruim. Muito ruim, ficou 1:8. Cara, isso é muito ruim. Ou é muito bom, porque quando fica muito assim também, a gente pode inverter o sinal. A gente vem aqui no R2 Combiner Pro, R2 Indicators, ativa aqui, ó, sinal invertido. Então ele vai pegar o sinal invertido dessa estratégia. Vamos ver como ficou? Agora ela ficou muito boa, agora ficou 8:1. Ó, olha a jogada. Uma estratégia muito ruim, ela é boa. As estratégias que na verdade são ruins são aquelas estratégias que ficam sempre ali em 50%. Essa é uma estratégia péssima, que nem invertendo o sinal ela vai ficar boa. Mas essa daqui, ó, invertendo o sinal ficou legal. Beleza. Agora vamos para outra parte, que é a parte mais fácil, que é pegar um código já existente, no caso aqui eu tenho aqui, ó, um código de cruzamento de média, e apenas eu vou inserir a função R2 Indicators nele, tá? Então venho bem aqui, ó, vou copiar o código, volto lá no nosso agente R2 e apenas peço bem assim, ó, adicione as setas R2 nesse código. E colo o código, logicamente. Adicione as setas R2 nesse código. Bora lá, perfeito. Vamos lá. O resultado é um indicador 100% compatível com R2 Combiner Pro. Tarará. Tá criando aqui um indicador pra gente. E é bem rápido, cara. Bem rápido. A inteligência artificial que eu mais estou utilizando no momento, caso vocês queiram saber, é essa inteligência artificial aqui, a Abacus, cara. Ela é muito top. Ela é paga, tá? Mas ela custa metade do valor do R2 Combiner Pro, metade do valor do ChatGPT. E ela tem várias funções aqui de agente, tá? Para você criar sites, e ela tem aqui, ó, acesso a todas as inteligências artificiais, as melhores do momento. Ela tem acesso, então você pode selecionar ou deixar ela mesma selecionar qual é a melhor inteligência artificial para cada função. Eu vou até criar aqui por ela também, ó. Vou criar aqui no Deep Agent, aí eu vou colar aqui, ó, o prompt. Enquanto a outra está trabalhando, a gente cola nessa aqui também. Eu já tinha feito, só que eu apaguei tudo para fazer o vídeo para vocês. Mas bora lá. Colei aqui o prompt, aí ele virou um agente para a criação de indicadores R2. Olá, tarará, tarará, entendi perfeitamente. Indicador de setas R2, ela já entendeu o que ela deve fazer, ok? Então é só, eu vou fazer a mesma coisa com ela também, cadê? Ó, já criou um indicador para mim aqui, ó, muito rápido, mas eu vou copiar a mesma coisa que eu pedi para o ChatGPT e vou colar nela também, pra gente ver, né? Venho bem aqui, ó, cria um indicador com setas R2, mesma coisa, ó, adicione as setas R2 nesse código. Aí ela vai fazer a mesma coisa que eu fiz lá pela outra inteligência artificial. Só que essa daqui é muito melhor porque ela utiliza as IAs específicas para cada coisa, entendeu? Então, para desenvolvimento de software, ela tem um Cloud também, que é muito bom para códigos. Ela tem várias outras funções aqui que eu recomendo demais, e ela tem acesso a todas as inteligências artificiais, né? Então, para fotos também, ela tem o Banana, que é muito top também para edição de fotos. Recomendo muito aqui essa Abacus AI, vou deixar o link dela aqui para caso alguém tenha interesse. Correto, pessoal? Então, já criou aqui pelo ChatGPT. Eu vou copiar aqui. Depois é só eu voltar lá no código, selecionar tudo, apagar e colar o código que a IA fez pra gente, já adicionando as setas R2. Aí eu venho aqui, salvar como, e dou um nome. Por exemplo, R2 MAI. MAI, né? Olha a jogada. Olha o nome, como ficou top. Salvar e compilar. E pronto, ele já criou aqui um indicador com as setas R2 pra gente. Então venho bem aqui, vou adicionar aqui outro ativo aqui, AutoCAD.
Vamos adicionar aqui o R2 EMAI, né? Que foi o que eu criei. Tarará, tarará. Entradas. Aqui é o cruzamento de média. Vou colocar aqui uma média de 6 e uma de 21, só para gerar mais sinais. E qual R2 Indicator eu vou utilizar? Um mesmo. Ok, já criou aqui, ó, as setas R2. E então é só eu vir bem aqui no R2 Combiner Pro e a mesma coisa. R2 Combiner Pro, esse aqui é de reversão, fluxo, é fluxo também, né? Então FK EMAI. Mesma coisa, venho aqui, ativo o indicador R2 e aqui na opção 27 eu desativo, eu desligo, né? Deixo desligado. Assim ele só vai estar pegando o sinal aqui do R2 Indicator Zoom, correto? Que é o indicador que a gente está no gráfico. Ok? Ok. Ficou 0 a 6, cara. Cara, ficou muito ruim. Mas isso é bom. Quando fica muito ruim é bom, porque a gente só vem aqui, ó, e inverte o sinal da estratégia. Inverte o sinal da estratégia. Sinal invertido, ligado. Agora vai ficar muito bom. Agora ficou bom. Agora ficou 6 a 0. Para vocês verem. Então, sendo aqui uma estratégia aqui da R2 Combiner Pro, a gente salva o template, né? Vem aqui, ó, template, salvar template. Vou colocar o nome de... Ah, não, como tá invertido, virou reversão. Então vou mudar o nome aqui. É que eu gosto de tudo bem padronizado. RKMAI. Vou copiar. Opa, eu nem apertei OK, né? RK, OK. Aí. E venho aqui, ó. Clico no botão direito, template, salvar template. Salvei o template aqui. RKEMAI. A mesma coisa aqui da outra estratégia que a gente criou. FK eu vou mudar aqui para RK de reversão, que eu gostei dela com sinal invertido também. RK. Ok. Template, clico no botão no gráfico, template, salvar template. RK VTrend. Tá aí, pessoal. Como vocês podem ver, é muito fácil. Eu vou deixar aqui o link, tá? Vou clicar aqui em compartilhar. Vou pegar esse link. Compartilhar. O link que criar aqui eu vou estar disponibilizando para vocês utilizarem no ChatGPT para vocês. E vou estar disponibilizando aqui também o prompt. Cadê? O prompt do Abacus também. Ó, ele também criou aqui pra gente um indicador. Criou um indicador. Cara, o Abacus é muito top também, cara. É a melhor no momento que eu creio aqui, melhor custo-benefício é essa Abacus aqui. Dá pra fazer tudo com ela, tá, pessoal? Ela tem aqui função de agente, dá pra criar site com ela, dá pra editar foto, dá pra fazer tudo. Essa é a melhor inteligência artificial do momento, tá? Eu vou deixar o link dela aqui abaixo, caso vocês tenham interesse, tá bom? Mas, como eu recomendei, sempre utilizem duas IA. Aqui ele deu um bug aqui. Vamos voltar. O ChatGPT deu um bug. Ok, voltei. Mas eu vou deixar aqui compartilhado aqui o link do R2 Agente, do agente R2 aqui para você criar seu indicador aqui, só clicando no link, tá bom? E também vou deixar para vocês o prompt para vocês criarem seus próprios indicadores. Ok, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse aí. É um vídeo que eu tô devendo pro pessoal em uma semana, eu falei que ia fazer semana passada, acabou que eu não fiz. Mas tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouco mais longo, porque realmente eu tenho que explicar algumas coisas. Mas recapitulando, para você criar um indicador de uma estratégia, eu recomendo você utilizar duas IAs. Pode ser o ChatGPT e o DeepSeek, as duas são gratuitas, pelo menos por um tempo, né? Você explica aqui no DeepSeek e utiliza já o resumo para ele criar a estratégia diretamente aqui no ChatGPT, aqui pelo R2 Agente. Ou você faz no ChatGPT, explica a estratégia no ChatGPT e utiliza o prompt no DeepSeek. Isso fica a sua escolha, tá? Ou se você quiser investir em uma inteligência artificial top, aí sim eu recomendo aqui a Abacus AI, tá bom? Então, basicamente é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente criou duas estratégias aqui promissoras, tá? Eu criei aqui só de cabeça, mas ficou bem legal, cara. 8-1, pô, bem legal. 6-1 por enquanto essa daqui, sem galho. Putz, tá muito top. Ok, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.